Liane, querido, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Tanta alegria, tanto prazer. E eu orei muito por você, para Deus estar te usando, te abençoando, tá? A palavra é toda sua. Amém. Gente, que especial tá aqui. Meu Deus do céu. Primeiro, né, quero te agradecer, Simone, de verdade, por esse convite muito especial que você me fez de estar aqui trazendo a palavra, né? Com esse tema aí que as mulheres, as nossas irmãs aí durante a semana, do que fala esse tema. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando Simone me falou desse tema, eu também falei, meu Deus, o que quer dizer isso? No spa com Deus. E aí eu fiz a fina, olhei para ela assim, como se eu estivesse entendendo tudo. Eu, nossa, Simone, que legal! Aí a graça de Deus que foi ela falou assim: vou te mandar no WhatsApp depois a foto do tema. Eu, tá bom, fingindo que eu tinha entendido alguma coisa. Mas também fiquei super intrigada com o tema de gente, o que tem a ver, né? O spa com Deus. E fiquei pensando em tudo isso, mas é maravilhoso o que esse tema quer dizer pra gente. E a gente vai hoje, né, falar no spa. E como a Simone já disse no começo sobre o spa. Quando a gente pensa em spa, né, aqui a gente tem várias mulheres e a gente pensa em algo bom. A gente pensa em beleza, a gente pensa em cuidado. Eu também, Simone, nunca fui no spa, né? Mas já fui no salão e é bom demais a gente poder cuidar, né, do nosso cabelo, da nossa unha, fazer a sobrancelha não é tão bom, não, que dói muito depilar também, mas é necessário, a gente tem que fazer também. É verdade. Mas também a hora que a gente sai de lá é maravilhoso, a gente se sente linda, maravilhosa. Teve o aniversário da minha mãe que eu não sabia que dá pra ela. Que às vezes eu fico assim, meu Deus, o que eu dou pra pessoa? E fico, né, intrigada. E aí, o que eu dou pra minha mãe? O que eu dou pra minha mãe? Falei, vou dar um dia de beleza pra ela. E aí ela foi, fez o Ó, cabelo, fez tudo, voltou toda linda. E é assim que a gente se sente quando a gente vai e cuida da gente, né? A gente vai no salão, a gente faz tudo aquilo que a gente precisa fazer. E é bom demais, gente, esse sentimento de estar bonita, não é? Quero ver as irmãs aí interagindo. Como é que vocês se sentem quando vocês estão lá, bonitonas, acabaram de fazer o cabelo, a maquiagem, sobrancelha, estão tudo em dia? Eu me sinto maravilhosa, né? E é tudo que a gente quer. E hoje a gente vai falar em cima no versículo 12 do capítulo 2 de Esther. E quando a Simone me mandou e eu comecei a ler, eu fiquei muito feliz. Porque eu já tinha lido o livro de Esther, tinha lido sobre isso, sobre o que a gente vai conversar hoje, mas não tinha me atentado exatamente para o processo que ela tinha passado, que não é tão maravilhoso quanto o processo que a gente passa hoje, né? O processo de spa, de cuidado que a gente passa hoje, não é como o processo que a Rainha Esther passou no tempo dela, né? Esther, para quem não sabe, eu vou falar bem rapidinho, mais ou menos, algumas características dela, né? Esther era órfã. O pai e a mãe já haviam falecido. Ela era cuidada pelo tio dela, Mardoqueu. E Esther era judia. E ela depois se casou. Tem algumas versões que falam, né? Rei Xerxes e algumas outras falam Assuero. Eu vou focar no Xerxes, que é o que tá na minha versão bíblica, tá? NVI. E ela se casou com ele, né? Depois que ele, por conta de um problema, separou da rainha Vasti e ele depois veio se casar com Esther. E é engraçado que para Esther casar com ele, teve todo um processo. E é sobre esse processo que a gente vai falar hoje, né? Para Esther casar com ele, durante esse processo, não foi só ela que passou por ele. Foram várias virgens. E achei legal que na revista lá que a Simone me mandou, trouxe Miss Pérsia. Achei super atual. Elas participaram desse concurso de Miss Pérsia para ver quem ia casar com o rei. Olha só. E essas virgens passaram por pensou. esse processo, gente. Mas não foi um processo tão maravilhoso. Então, vou ler rapidinho para vocês aqui o versículo 12, no capítulo 2 de Esther. Quem quiser aí abrir a Bíblia, acompanhar, pode acompanhar, mas eu vou ler aqui. Se você quiser só ouvir, tá bom? Tudo certo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes,
devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Gente, mulheres, quando a gente lê isso, a gente lê 12 meses de tratamento, 1 ano, o que quero? Agora. Aonde é? Aonde eu pego? Aonde eu compro? Gente, quem não quer? 1 ano de tratamento de beleza. 1 ano no spa. Que negócio maravilhoso. Mas com o externo foi bem assim. Foram 12 meses, foi 1 ano bem complicado, né? 1 ano assim que não foi muito legal. Eu vou explicar um pouquinho como é esse processo, né? Foram 6 meses esse tratamento com óleo de mirra e depois mais 6 meses com as essências. Mas, Ana, como era esse processo? Como que ela estava lá se embelezando? Não era um processo legal? Como é que era isso? Sabe como que era, gente? Ela e mais aquelas virgens, elas tinham que cavar um buraco no chão, fazer uma fogueira e pensa, quente, quente, quente. Imagina você pertinho de uma fogueira. Imagina, Simone, nesse calor do Rio de Janeiro, a gente Nossa, tá frente de uma fogueira, socorro. Calor quente, não dá. quente, quente. Mas ainda por cima, gente, elas tinham que abaixar, colocar uma manta sobre a cabeça e o corpo, para esquentar mais ainda. E aí os poros da pele delas iam abrindo. E esses 6 meses de tratamento com o óleo de mirra, né? Ele ia ser para limpar, o óleo de mirra, ele é um antisséptico, e ele ia ser para limpar o corpo. E Ana, mas por que elas tinham que fazer esse processo todo, né? Por que era assim? Essas virgens, elas eram de todo lugar da sociedade. Então, algumas delas trabalhavam com animais, outras delas trabalhavam, né, com outros tipos de coisa. E aí vinha o mau cheiro, né, daquilo. Então, o mau cheiro precisava sair, ou seja, as impurezas precisavam sair para que elas pudessem ficar limpas e apresentáveis para o rei. E aí tinha esses meses em que os poros delas iam abrindo, que elas iam passar por esse processo de limpeza, e depois mais 6 meses, que seria o tempo em que elas seriam tratadas com aquele perfume. E aqui diz algumas essências, né? Que tinha essência de canela, de incenso, de cássia, que também tem essas, tinha na época, né? Cita na Bíblia essa essência. E aí essas mulheres eram tratadas, Esther era uma delas. E esse processo, gente, não devia ser nada bom. Que, como eu disse no começo, devia ser dolorido. Elas eram esfregadas, elas eram assim para ser limpas de verdade. E é um processo que doía nelas. Então não são 12 meses de spa como a gente estava imaginando. Ou como a gente teria hoje, né? Agora, esses 12 meses que elas tiveram de limpeza aí do corpo, a gente pode ligar com uma limpeza que às vezes demora para fazer na alma. A limpeza do nosso corpo é muito rápida hoje. Para a gente ficar cheirosa, para a gente ficar bonita, é muito rápido. Mas para a gente ficar com a alma do jeito que Deus quer, para o nosso caráter ficar igual o caráter de Deus, não é assim. É um tratamento também, né? E será que ela curtiu? Não curtiu. E lá em Malaquias diz o seguinte, Malaquias 3:2, vou ler para vocês também. Quem quiser abrir também pode abrir, mas eu vou estar lendo aqui se quiser acompanhar. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. Ou seja, vem para purificar. Jesus vem para purificar. E nós também, assim como Esther passou por aquele processo de limpeza, nós também precisamos passar por um processo. Hoje foi até engraçado, não sei, Simone, se você percebeu, mas lá por volta de 6h30 por aí, o Instagram caiu. O Instagram e o Facebook. Você percebeu? Eu estava na reunião das mensageiras do rei, aí eu não vi. Menina, o Sério? Instagram e o Facebook desapareceram do mapa ali, a gente não conseguia atualizar nada. Eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai voltar? Ainda bem que eu não vi. Menina, eu fiquei assim, ansiosa, né? E Caramba. aí são esses sentimentos que começam a vir no nosso coração, esses sentimentos que não são muito bons. E aí caiu tudo, e o Vinícius falou assim, amor, caiu no mundo inteiro. Eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Não vai voltar tão rápido, ainda mais caiu no mundo inteiro, né? Não foi só aqui, não foi só um probleminha, caiu no mundo inteiro. E aí eu fiquei pensando assim, gente, como os sentimentos vêm no nosso coração, como a gente precisa ser tratada por Deus, né?
Eu tô lendo um livro, até trouxe ele aqui, ó, O Fim da Ansiedade. Esse livro, ele tá me ajudando muito, gente. Tá escrito que o segredo bíblico para livrar-se das preocupações. Como a gente fica preocupada, como o sentimento de ansiedade vem. Nesse tempo então, de pandemia, nem se fale, né? Mas eu vou falar sobre isso depois, não dá um foco agora não. E aí, 1 Pedro 1, 6, 7 diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, a gente vai passar por momentos difíceis. E aqui diz, por um pouco tempo. Então, gente, relaxa, é pouco tempo. A gente vai passar por esse momento de provação, mas é pouco tempo. Te deve se entristecer, as coisas da vida vai nos entristecer, mas a gente precisa entender que Deus está no controle. E quando a gente fala em processo, né? Cada uma de nós, aqui não, a gente não tá só entre mulheres, estou vendo alguns meninos aí entrando, e cada um de nós, a gente precisa passar por um processo de limpeza. Quando a gente sai do pecado e vem para Jesus, a gente tem o pecado, né? Deus livra a gente do pecado, lógico. Quando a gente pede perdão, Deus lança lá no mar do esquecimento. Mas é um processo para que a gente possa voltar, né? Para que a gente possa entender como é que é a vida com Jesus. E aí a gente vai passando por esse processo. E hoje, quando eu falei agora há pouquinho sobre a ansiedade que vem no meu coração, logo Deus falou assim: Iana, calma, tá tudo bem. Se não for para ter hoje, não vai ter. Se for para ter outro dia, vai ter a live. E a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa que a gente tem. Mas tem uma hora que ela começa a machucar. E aí que é o perigo. E assim como esse tratamento para Esther não foi muito bom, esse tratamento com Deus, que Deus, né, coloca ali pra gente, também não é um tratamento muito fácil. Mas a gente precisa aprender a curtir o processo. Porque por mais que não seja fácil, que não seja um tratamento tranquilo, porque Deus ele vai entrar em cada feridinha que a gente tem e ele vai mudando e ele vai ajeitando, como vaso mesmo nas mãos do oleiro, para que a gente vire aquele diamante, né, aos olhos de Deus, porque o diamante ele vem igual um carvãozinho e aí ele precisa ser polido, assim como Esther foi polida para ficar limpinha. O nosso coração, o nosso caráter vai sendo polido por Deus para que a gente vire um diamante nas mãos dele, seja aquilo que ele quer que a gente seja, né? Oi, Ana. Pode falar. Um minutinho. E esse processo que você falou aí, né, que vem como carvão, e aí esfrega, 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 isso aí com certeza não é uma coisa tranquila, né? Não mesmo, não mesmo. Com certeza é muito dolorido. Eu falo que Esther, gente, a dor que aquelas mulheres deviam sentir, porque eu não sei o tamanho da sujeira que tinha nelas, né? Mas assim como o carvão para ficar brilhoso, com certeza elas passaram por muitas dores. Gente, dói ser polido, dói ser limpo, né? Às vezes a gente tem um pecadinho de estimação aqui, a gente quer andar com ele do nosso ladinho, às vezes a gente nem percebe que aquele pecado é um pecado ou que a gente está fazendo algo errado e a gente vai carregando, carregando, carregando. E quando Deus nos mostra ele, é difícil de deixar de lado, mas a gente precisa deixar. Porque quando a gente deixa aquele pecado de lado, é mais uma coisa, mais um processo que Deus te livrou daquilo e Deus vai aperfeiçoando na sua vida. E não acontece no nosso tempo, né? A gente é muito imediatista, a gente quer tudo para ontem. E aí a gente pensa, gente, Esther passou 1 ano ali na sala de espera, né, Simone? Imagina, 1 ano que você para a sua vida para um tratamento. Parou. 1 ano. Faz mais nada. E aí, esse 1 ano foi o tempo de Deus para Esther. E se o nosso for 6 anos? A gente tem que aprender a curtir o processo. A gente tem que amar ser lapidado por Deus. Tem que amar esse processo. E quando a gente fala sobre... Gente, eu me desconcentro num grau com os comentários. Sou uma pessoa muito dispersa, mas dá tudo certo. E quando a gente fala, né? Eu, por exemplo, a gente é imediatista, a gente quer tudo para ontem. A internet, a gente quer a internet mais rápida. Eu, por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Minha mãe mora a 1.500 quilômetros de mim.
Quando minha mãe não me atende, eu quase tenho um treco aqui. Eu quase falo, meu Deus do céu, que é que tá? E minha mãe mora numa cidade de 40 mil habitantes, super segura, super tranquila, no estado super de boas. Mas eu, meu Deus, o que tá acontecendo com a minha mãe? Eu ligo pra minha avó, eu ligo pro meu avô, eu ligo na casa de não sei quem, eu ligo no... E fico desesperada. Por quê? Eu quero tudo no meu tempo, eu quero estar no controle, a ansiedade tá me dominando. E aí que a gente tem que estar alerta. Porque, gente, esse sentimento, eles vão vir. E eles vão parecer normais pra gente. Mas eles não estão. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Entender que o processo dura o tempo que Ele quiser. E se durar um ano, se durar 6 anos, se durar meses, se durar dias, não sei. É Deus quem sabe tudo que você precisa mudar. E você também sabe algumas coisas que você precisa mudar. E a gente precisa aprender a curtir esse tempo. A estar alerta também. Uma dica que eu dou pra gente estar alerta. Deus me ensinou isso. Presta mais atenção nos seus sentimentos. Eu vi que a sua irmã, Simone, como é que é o nome dela mesmo? Que falou na primeira live? Márcia. Márcia. Ela falou na primeira live e isso ficou na minha cabeça porque é uma realidade muito assim que a gente tem que guardar na nossa cabeça. Os nossos sentimentos a gente não vai ter domínio, mas a gente tem domínio daquilo que a gente pensa. Os nossos pensamentos a gente consegue, né? Dominar, a gente consegue perceber. E os nossos pensamentos, eles vão gerar os nossos sentimentos. Então, a gente sempre precisa estar atento ao que a gente está pensando, né? Quando acontece alguma coisa, igual hoje, caiu tudo, pá! Caiu o Facebook, caiu o Instagram. Quando é que vai acontecer a live? O que é que eu faço? Comecei a orar no banho, falei, meu Deus do céu. E aí, Ana, você tá ansiosa? Calma aí. Peraí. Se não for para acontecer hoje, não vai acontecer. E aí que a gente tem que estar prestando atenção nos nossos pensamentos para que eles não gerem os sentimentos ruins. Assim é quando Deus está tratando a gente. Prestar atenção como é que a gente pensa sobre cada atitude nossa. Ou quando alguém tem alguma atitude com a gente, como é que a gente pensa. Porque a gente também tem que perceber nesse tempo em que não sou só eu que estou no processo. Por exemplo, Simone também está no processo. A gente sempre está no processo. E a gente precisa ter paciência e entender que o outro está nesse processo. E perceber o outro também. Entender que Deus está no tempo. Oi. Que às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo só com a gente. Né? A gente tem aquela mania de a grama do vizinho é mais verde, né? Tudo do outro é melhor, e às vezes a gente acha que só a gente está no processo. Exatamente. Muitas vezes a gente olha, né? Acha que a vida do outro tá maravilhosa, principalmente hoje nas redes sociais. Porque ninguém vai mostrar lá, ai, gente, eu tô acabada, hoje eu tô destruída, hoje eu tô destroçada. Gente, ninguém faz isso. Rede social é um negócio que você olha, acha que a vida de todo mundo tá perfeita. Mas não é bem assim. Todo mundo tá num processo. Todo mundo tá no seu processo com todo mundo não, né? Aqueles que aceitam o processo com Deus. Tem o processo normal e o processo com Deus que ele vai mudando, tirando os nossos pecados, nos ensinando. E a gente tá nesse processo constante com Deus. E são esses pensamentos que, por exemplo, a Simone falou agora, que a gente tem que ficar atento. Que às vezes a gente, no momento, a gente nem percebe que a gente tá se comparando, né? Com o outro e tudo mais. E a gente tem que perceber isso daí e entender que às vezes o outro tá passando também por um momento difícil. E saber perceber tudo isso e entender que Deus está moldando a gente conforme a vontade dele. Isso é muito gostoso. Muitas vezes, eu gosto muito de falar, né, o fruto do Espírito. E eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. Simone, você não tem ideia. Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. Teve uma vez na minha adolescência que eu quebrei o celular mordendo ele. Caramba! Sim. Eu era uma pessoa extremamente complicada. E aí, eu sempre fui assim, queria tudo pra ontem. E quando as coisas não aconteciam como eu queria, eu ficava nervosa, eu me irritava, eu extravasava. Eu não entendia que Deus estava no controle. Eu não conseguia entregar tudo a Deus. Eu não conseguia entender que eu não era nada. Eu não conseguia entender que eu precisava passar por um processo. Não era só aceitar Jesus simplesmente, mas era aceitar Jesus e viver conforme aquilo que Ele quer que eu viva. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Cris falou que não parece. Pois é, Cris. Deus, esse processo aí, eu já passei, graças a Deus.
Mas tem muitos processos ainda, tem muitas coisas que Deus ainda está ajustando. E assim é, né? E para finalizar essa fala aí sobre processos, eu quero deixar 2 versículos, que são versículos muito importantes, para a gente entender que Esther estava passando por um momento que ela estava sendo limpa, que ela estava sendo purificada. E a gente precisa ter paciência muitas vezes com os nossos momentos em que a gente não vai ser perfeita. Perceber esses momentos e orar a Deus para que Deus desenvolva na gente. Muitas vezes, como eu estava falando do fruto do Espírito, né? Às vezes eu falava assim, Deus, eu quero ter paciência. E eu tentava por mim mesma. Só que não é a gente. É Deus quem vai fazer em nós. Quando a gente ficar tentando com as nossas próprias forças, não vai rolar. Não vai acontecer. Ele é quem tem que fazer na gente. E quando a gente permite que Deus molde o nosso coração, o nosso caráter, tudo é diferente. Esther passou lá aquele processo e ficou linda e maravilhosa para o rei. E a gente precisa se entregar para esse processo, ficar linda e maravilhosa para Deus. Porque Ele quer moldar a gente assim. E lá em Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, mesmo Deus começou o processo, começou com uma mudancinha que você permitiu na sua vida e que Ele fez em você, Ele vai completar. Fique tranquilo, isso vai acontecer no tempo dele, não no seu. E em Mateus 28:20, a parte B do versículo diz o seguinte: e eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Esse versículo traz uma paz, não sei para o coração de vocês, gente, mas para o meu coração, Deus traz uma paz imensa de saber que Ele está comigo a todo tempo. Eu me sinto protegida, eu me sinto amparada. Então, entenda o processo. Aceite o tempo de Deus. E entenda, para finalizar, que Ele está com você sempre, sempre, sempre e sempre. Simone, obrigada de verdade por essa oportunidade. Tô perguntando Acabou? sobre o livro. Acabou! Eu queria deixar esses 2 últimos versículos mesmo para o final, de que Deus está sempre com a gente, principalmente durante o processo. Amém. E Ana, tem gente perguntando o nome do livro. O nome do Você livro pode falar de novo? é O Isso. Fim da Ansiedade. Aqui. De Max Max Lucado, não é isso? Isso, Max Lucado. Gente, que E livro Ana, massa. Deus, assim, fala muito através dele. De verdade. muito bom. Olha, eu quero te dizer que eu fiquei tão feliz com a sua palavra. E é tão bom a gente estar esse momento junto aqui, né? A gente conseguir separar uns minutinhos, uma vez na semana, para a gente estar aqui entre amigas, ouvindo aquilo que Deus tem para nos falar. E eu gostei muito desse estudo também. E às vezes a gente pensa isso, igual você falou, que o spa é glamour, né? É só glamour. Não. Tem a parte também da dor, tem o tempo de espera, e isso é o que acontece com a nossa vida, né? Deus sempre limpando a gente, tirando aqueles sentimentos ruins, aqueles pensamentos, aquelas atitudes. E Ele só faz isso se a gente deixar, né? Então, estou muito feliz e espero que em outra oportunidade você esteja falando para a gente de novo. Amém, amém.